Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nosso curso estamos estudando a adoção de crianças e adolescentes. Na nossa aula de hoje, examinaremos a sentença e o efeito da adoção. Dessa forma, trataremos da sentença e da ação rescisória para a desconstituição da sentença. Estudaremos também os efeitos pessoais e patrimoniais da adoção. Então vamos lá. Meus amigos, o vínculo da adoção se constitui por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição terá o nome dos adotantes como pais e ainda o nome de seus ascendentes, cancelando, portanto, o registro original do adotado. Um detalhe importante é que na certidão do registro não terá nenhuma observação sobre a origem da adoção. E tem mais, a sentença vai conferir ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Mas cuidado, pois se na adoção tiver a solicitação da modificação do prenome por iniciativa do adotante, se exige que o adotado seja ouvido. E quanto aos efeitos, é importante que vocês saibam que a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. E tem mais, a adoção tem a capacidade de extinguir os vínculos do adotado com os pais biológicos, com exceção dos impedimentos matrimoniais. Mas vamos avançar um pouco mais e examinar a seguir a ação rescisória para a desconstituição da sentença. A sentença no processo de adoção constitui natureza jurídica de constituição e faz coisa julgada material. Então a sua desconstituição somente é possível por ação rescisória e não por anulatória. Mas cuidado, pois é importante que seja observado o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 39, parágrafo 1º, ao dispor que a adoção é medida excepcional e irrevogável. É importante que vocês tenham conhecimento do posicionamento do STJ, visto que o mesmo admitiu a rescisão de sentença de adoção de uma criança que se arrependeu e fugiu da residência dos seus pais adotivos. Dessa forma, a irrevogabilidade da sentença de adoção não é absoluta, ensejando ação rescisória. Quando examinarem o material disponibilizado na sua área do aluno, vão encontrar a emenda deste julgado do STJ referente ao recurso especial. Então, o STJ deu provimento ao recurso ajuizado pelos pais adotivos para rescindir a sentença de adoção e determinar a retificação do registro civil do adotado, para que voltasse a constar o nome anteriormente usado por ele. Mas, professor, como foi essa situação? Vocês devem estar curiosos para saber, meus amigos. Nesse caso do julgado do STJ, a situação dizia respeito a um adolescente que tinha 13 anos de idade e no ano de 2014 os adotantes mantinham o apadrinhamento afetivo com o mesmo. Por isso, eles ingressaram com o pedido de adoção e receberam, naquela época, a guarda provisória. Houve todo o procedimento regular com um relatório psicológico e ficou comprovado que não havia nenhum óbice para adoção. E ainda restou demonstrado que os direitos fundamentais do adolescente estariam preservados. A sentença transitou em julgado no ano de 2015. Ocorre que após a sentença da adoção, a família adotante percebeu que aquele adolescente não demonstrava interesse em ser filho deles, ou seja, ele não estava feliz naquele lar. Para vocês entenderem melhor o caso, no ano de 2016, o adolescente fugiu da casa em 2 ocasiões e argumentou que não queria mais ser adotado. E sabe o que foi que o adolescente disse? O argumento dele foi que ele aceitou a adoção motivado pelo medo, pois a instituição onde o mesmo estava morando estava próximo de terminar as suas atividades. Então, foi por isso que ele aceitou ser adotado por ele casal. Ora, os pais adotantes ficaram preocupados e ajuizaram a ação rescisória, e o parecer do Ministério Público foi favorável ao pleito dos pais. O STJ aduziu que o parágrafo 1º do artigo 39 do ECA possui finalidade protetiva, criada para resguardar os direitos fundamentais dos adotandos. Diante de um caso tão excepcional, o interesse melhor do adolescente deve ser preservado. Por isso, o STJ entendeu pela possibilidade da rescisão da sentença de adoção de um adolescente que não se sentia mais à vontade a permanecer no seio familiar da família adotiva. Ora, meus amigos, no caso concreto, o adolescente chegou a fugir da casa dos adotantes. E então,
Com base nos ideais de proteção integral, melhor interesse do menor e dignidade da pessoa humana, a Corte do STJ entendeu ser possível a desconstituição da sentença de adoção. Não deixe então de consultar o material disponibilizado para vocês na área do aluno, pois lá tem a referência deste julgado. Mas prestem atenção, mesmo com esse posicionamento prevendo a possibilidade de se revogar uma adoção, o STJ disse que foi uma situação excepcional e, diante do caso concreto, buscou-se a aplicação do direito e a tutela da dignidade da pessoa humana. Vamos finalizar a nossa aula estudando os efeitos da adoção, que podem ser pessoais e patrimoniais. Trataremos inicialmente dos efeitos pessoais. Meus amigos, os efeitos pessoais dizem respeito ao vínculo jurídico do parentesco, destacando que os efeitos envolvem, além da pessoa do adotante, englobando todos os familiares que passam a ser parentes. O adotado passa a ser considerado filho do adotante, gozando dos mesmos direitos e deveres de um filho biológico, e assim vocês devem observar o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 41. Ocorre a extinção do parentesco entre a família biológica e o adotado, sendo disposto apenas uma exceção, os impedimentos matrimoniais. Consequentemente, haverá a alteração no sobrenome do filho adotivo na certidão de nascimento e assim o adotado passará a ter em sua certidão de nascimento o sobrenome dos pais adotivos, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 47. Podemos citar outro efeito pessoal da adoção, que diz respeito ao impedimento de se casar com parentes biológicos e adotivos. E ainda temos mais outro efeito pessoal da adoção, que diz respeito ao poder familiar, uma vez que o filho adotado está sujeito ao poder familiar com todos os direitos e deveres inerentes. Na adoção, os pais biológicos deixam de possuir o poder familiar sobre a criança ou a adolescente, destacando que, no caso da adoção de pessoa maior de 18 anos, não existe mais esse poder familiar. Bom, meus amigos, finalizaremos a nossa aula de hoje com os efeitos patrimoniais da adoção. E assim podemos citar os direitos sucessórios e os relacionados à prestação de alimentos. Vocês devem examinar a Constituição Federal de 88 em seu artigo 227, parágrafo 6º, ao tratar da isonomia entre os filhos adotados e legítimos. No que diz respeito aos alimentos, estes se relacionam com a garantia de uma condição mínima capaz de preservar a dignidade do membro da família. E acerca dos direitos sucessórios, dizem respeito à transmissão dos bens após o falecimento e, para tanto, deve ser observada a ordem de sucessão prevista na legislação, lá no artigo 1689, incisos 1 e 2 do Código Civil. Então, meus amigos, o filho adotivo terá direitos em relação à herança de seus pais adotivos. Então, com a morte do adotante, o adotado terá direito à herança na qualidade de filho, na mesma proporção que os filhos biológicos. E por hoje vamos ficando por aqui. Para a complementação do conhecimento de vocês, não deixe de estudar o material didático disponibilizado na sua área do aluno, onde você encontra de forma mais detalhada os temas aqui apresentados. Bons estudos e um forte abraço.